Bom, a ideia de criar uma reserva surgiu de uma da minha experiência com o trabalho de campo. Como eu trabalho com entomologia, com pesquisa, então uma boa parte da minha vida profissional foi no campo, coletando material para pesquisa. Então, nessas viagens de coleta, eu observei, eu pude testemunhar, presenciar a maneira rápida e drástica de como a natureza estava sendo destruída. Por exemplo, eu quando fui trabalhar em Brasília, eu fui trabalhar na Embrapa em Brasília, eu mudei para lá em 1974. Naquela época você viajava de Belo Horizonte, por exemplo, para Brasília, era cerrado dos dois lados da estrada. Entende? Você, claro, tinha gado solto do cerrado, mas era cerrado. Hoje você viaja de Belo Horizonte para Brasília, como em outros lugares, é soja de um lado, é sorgo, é pasto, entende? Quer dizer, milho, quer dizer, está tudo, o cerrado se foi. Quando eu cheguei em Brasília, em 74, 75, para sair para coletar, você pegava o carro, saía 5 quilômetros, 10 quilômetros da cidade, você podia coletar na beira da estrada que tinha cerrado, entende? Tinha vegetação natural, entende? Em muitos lugares, na maioria dos lugares. Bom, então, em muitas dessas viagens de coleta, eu por exemplo, eu coletava algum material interessante, algumas espécies raras ou as espécies novas para a ciência, e muitas vezes eu, quando chegava em casa, ia separar, trabalhar o material e me dava conta que, entende, que era um material interessante, que era uma espécie nova, uma espécie rara e tal. E muitas vezes eu planejei de voltar no mesmo lugar, no ano seguinte, na mesma época, para ver se eu conseguia coletar mais material da mesma espécie. E aí chegava lá, entendeu? O que no ano anterior tinha sido uma mata, um cerrado bonito e tal, tinha desaparecido e tinha se transformado num pasto, numa plantação de soja. E, entende? Tinha desaparecido. Bom, de tanto presenciar de ver esse tipo de coisa, nós fomos ficando preocupados. Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos para o Mato Grosso, aconteceu uma coisa parecida. E aí, então, a Clemira, porque a Clemira, nós estávamos de férias, a gente tirava as férias junto para poder viajar junto e aproveitar para coletar. Aí eu comentei com a Clemira, né? Não faz sentido. Qual é o sentido de você coletar material e ter amostra de bicho morto nas coleções, nos museus, se nós não fizermos alguma coisa para preservar eles na natureza? E daí, então, nós nos propusemos de, quando nós nos aposentássemos, nós procuraríamos uma área para criar uma reserva e dessa maneira, então, dedicar o resto o resto da nossa vida protegendo trabalhando com conservação.
E como vocês sabem, para conservar, para preservar as espécies, as plantas e os animais, não basta proibir, por exemplo, com os animais, não basta proibir caçar. Porque, por exemplo, no Brasil, por exemplo, muitas espécies são proibidas caçar. Por exemplo, você não pode matar onça, não pode matar certos macacos, certos primatas. Mas o problema é o seguinte, não adianta você proteger, proibir a caça, porque esses bichos precisam de um lugar para viver, entende? Se você destrói as florestas, se destrói o habitat desses animais ou dessas plantas, entende? Não entende? Elas desaparecem. Então, por exemplo, claro, caçar para animais de grande porte, que são, em geral, quanto maior o animal, menor o número de indivíduos. Obviamente que a caça afeta muito a onça, afeta um primata, afeta animais grandes como o caititu, queixada, entende? Que são animais que em geral os caçadores procuram, paca, tatu. Mas, como eu digo, não basta você proibir caçar, você tem que preservar áreas de natureza, de mata, ou seja lá, de um rio para o peixe, de uma lagoa, de um banhado e tal, para que as espécies tenham onde sobreviver e se multiplicar e tal. Bom, então, nós mais ou menos decidimos isso, deve fazer 35, 40 anos atrás. Então nós, com essa ideia, a gente fez esse propósito de quando nós nos aposentássemos, que nós iríamos procurar uma área para preservar. Bom, quando chegou a época da aposentadoria, eu me aposentei antes que a Clemira, porque eu trabalho como eu trabalhei com carteira assinada desde os 16 anos de idade, então eu me aposentei jovem, eu me aposentei com 58 anos, com 37 anos de contribuição, que na época que eu me aposentei ainda você tinha ou se aposentava por idade ou por tempo de contribuição. Então, se você tivesse 35 anos de contribuição, mesmo que você não tivesse 65 anos, você poderia se aposentar. Bom, então, quando chegou próximo à minha aposentadoria, nós começamos a pensar onde que nós íamos implantar a nossa reserva, esse projeto. Bom, como vocês sabem, no Brasil, o bioma mais destruído, mais devastado é a Mata Atlântica. Entende? Hoje, na Mata Atlântica tem menos de 10% de mata, entende? E mesmo assim tudo em fragmentos pequenos, né? São poucas áreas extensas o suficiente para você manter certos animais de grande porte. Então nós decidimos que teria que ser na Mata Atlântica, por essa razão, porque eu não sei se vocês sabem, por exemplo, em 1900, há 100 anos atrás, no início do século passado, 80% da Mata Atlântica ainda era mata. No ano 2000, o pessoal estima que sobrou 8%, 7, 8%.
Quer dizer, praticamente a mata, em um século, nós destruímos a Mata Atlântica, foi praticamente destruída. Por exemplo, tem estado do Brasil, por exemplo, o estado da Mata Atlântica. Mais devastado é o Espírito Santo. O Espírito Santo só tem 3% de mata. Para você ver como as leis não são cumpridas no Brasil, porque é o seguinte, se você considera que toda propriedade precisa ter 20% de reserva legal, além da reserva legal, tem as áreas de proteção permanente, que não fazem parte da reserva legal. Se você tiver uma fazenda e essa fazenda passar um rio, entende? Segundo a lei, precisa ter 30 metros de mata de cada margem do rio. Se você tiver uma área montanhosa, uma área entende? Com muita declividade. Se a declividade for acima de 45%, você também não pode derrubar. Então, se você somar 20% de reserva legal, mais as áreas de proteção permanente, entende? A Mata Atlântica devia ter pelo menos uns 40% de floresta, entende? Então isso é uma evidência aqui que quem faz o uso da terra raramente respeita as leis, porque isso faz parte do Código Florestal, entende? Bom, então como eu coletei muito ao longo da Mata Atlântica, eu conheço a Mata Atlântica desde o Rio Grande do Sul até o Ceará. Entende? Antigamente a Mata Atlântica se estendia pelo litoral e até o maciço de Baturité, que é no sul de Fortaleza. Mas praticamente daqui para cima praticamente não sobrou quase mais nada, né? Nós estamos no limite norte do que sobrou. Tem alguma coisa até um pouco mais para cima, até antes de Salvador e tal, mas daí para cima o Nordeste inteiro, você viaja dias e horas e dias, não tem mais nada, né? Nem na beira dos rios, nem mais nada. Bom, então eu conheci a Mata Atlântica, eu teria vários, como eu coletei muito, eu conheci áreas boas em Santa Catarina, muito boas no Paraná, em São Paulo, entende? E, por exemplo, uma das ideias que eu tinha era voltar, como eu sou catarinense, de voltar para o meu estado, fazer até eu tinha escolhido uma área, não sei se vocês conhecem, perto de São Joaquim, chama-se Bom Jardim da Serra, que é uma área no platô, no Planalto, mas que chega no paredão, naquele paredão que é o limite do Planalto, mais ou menos. Muito bonito, como aqui, ou mais bonito ainda, porque eu tinha escolhido uma área lá, que era uma área não muito grande, mas era encostado ao paredão, então se você construísse uma casa ali, você estava a 1.400 metros de altura e você tinha até o mar, todas aquelas serras, toda a visão muito bonita.